Amém, irmãos? Abram as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11. A Bíblia diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trata, o Senhor nos orienta, e por isso também que nós nos sentimos tão amados pelo Senhor, pois o Senhor nos orienta, o Senhor nos guia, e isso é o cuidado de um pai para um filho. E nós te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor fale através de mim agora, Pai, que o Senhor apenas me use como uma ferramenta que de fato eu sou, para que os nossos irmãos ouçam a tua palavra e da mesma forma que eu fui edificado, eles também possam ser edificados pelo teu Santo Espírito que liberta e transforma. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Filipenses. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Paulo, lá pelo ano 50, 51 do primeiro século, ele vai até a Macedônia e então planta a igreja de Filipos. Essa igreja ela foi plantada por Paulo. Paulo ele foi um missionário naquela cidade onde plantou a igreja de Filipos, onde passou a doutrina, onde estruturou a igreja e depois partiu. Nos anos, 10 anos após, nos anos 60 do primeiro século, Paulo estava preso em Roma. Então ele recebe a visita de um irmão chamado Epafrodito. Epafrodito era um irmão da igreja de Filipos, que foi até Roma, onde Paulo estava preso, para ajudar Paulo, levar presentes e levar ajuda a Paulo, para amenizar o sofrimento no cárcere. Paulo sempre foi amparado pela igreja de Filipos. A igreja dos filipenses sempre ajudaram Paulo, sempre foi uma igreja missionária. Então, nessa visita que Epafrodito faz a Paulo, ele conta como vai a igreja lá em Filipos. Olha, Paulo, a igreja em Filipos, ela não vai tão bem assim. Apesar de ser uma igreja missionária e uma igreja que abençoou muito a vida de Paulo, Paulo em outros textos ele declara isso, o agradecimento à igreja aos filipenses. Ele diz que, Epafrodito diz que a igreja estava passando por alguns problemas, estava enfrentando alguns problemas. E o grande problema da igreja de Filipe era a unidade, a comunhão. Era uma igreja missionária, porém dentro da igreja não havia comunhão e unidade entre os irmãos. Eles estavam enfrentando alguns problemas. O primeiro dele era que falsos profetas estavam ensinando os irmãos uma doutrina liberal. Visto que a cidade de Filipos eram cultuados deuses gregos e romanos, portanto a falsa doutrina ensinava que os irmãos poderiam viver as suas vidas da forma que quisessem, tanto moralmente, sexualmente e da forma de comportamento, que isso não afetaria a comunhão com Deus. Era uma doutrina liberal que estava se instalando na igreja de Filipos. O segundo problema era que os filipenses estavam enfrentando, onde muitos judeus faziam parte, eles estavam trazendo as doutrinas do judaísmo para dentro da igreja novamente. Como Paulo já havia partido há muitos anos, as pessoas acabaram deixando a doutrina verdadeira que Paulo deixou de lado. Começaram a voltar ao judaísmo, liberalismo. E o terceiro grande problema é que os irmãos faziam tudo por ambição, egoísmo e vaidade. Esse era o maior problema, que os irmãos faziam tudo por egoísmo, ambição e vaidade. Então a igreja de Filipos era uma igreja missionária e abençoada. Abençoou Paulo muitas vezes. Porém o texto nos mostra que uma igreja precisa ser equilibrada.
precisa ser missionária e precisa ter unidade entre os irmãos. Precisa olhar para fora e precisa olhar para dentro. Precisa ter unidade para também ter unidade lá fora. A igreja ela precisa ser equilibrada. Filipos era uma igreja missionária que ajudava. Não é difícil nós pensarmos que ela não ajudou só Paulo, ajudou muitos outros. Mas dentro do próprio templo, no próprio povo, na própria cidade, ela tinha uma grande dificuldade de relacionamento e comunhão entre os irmãos. Então, sabendo disso, Paulo ele se apressa em escrever essa carta para que Epafrodito volte já com a carta de Paulo em mãos. Paulo ele tinha pressa em tratar desse assunto da unidade. Paulo ele tinha pressa em aconselhar os irmãos de como eles deveriam viver em unidade. Por isso que Paulo escreve a carta e o próprio Epafrodito já volta com a carta em mãos e entrega à igreja. Paulo tinha pressa de tratar, sabe por quê? Porque uma igreja que não tem unidade, ela irá se despedaçando aos poucos. Isso é muito sério. Uma igreja que não tem comunhão e unidade entre os irmãos, da mesma forma, remar para o mesmo lado, é uma igreja que aos poucos irá se despedaçando. Então Paulo prontamente escreve essa carta que nós estamos agora meditando e manda para os irmãos lá em Filipos para tratar desses problemas. E no versículo 5 que nós lemos, no primeiro versículo do capítulo 2, Paulo ele já começa dando algumas instruções. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito e atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Então Paulo ele já começa sendo reto ao assunto. Olha, o problema aí é a unidade, a comunhão, então eu já vou direto ao ponto. Não façam nada por ambição ou egoísmo. Pensem nos outros, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Tenham humildade. Então no versículo 5, que foi o texto que nós lemos, Paulo, ele, tratando desse assunto da comunhão, ele nos dá um modelo de como sermos humildes, de como termos comunhão com os nossos irmãos, de como podemos viver na igreja com uma forma pura de coração e em unidade. Então Paulo dá um modelo. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Paulo vai tratar do assunto, então ele já dá um modelo. Olha, pessoal, seja a mesma atitude de vocês, a de Cristo Jesus. Algo interessante nesse versículo é que a palavra que Paulo usa aqui no grego, atitude, ela é frônesis. E o mais interessante ainda é que várias traduções do português da Bíblia traduziram esse versículo de formas diferentes. Essa que nós lemos fala que temos que ter a mesma atitude, ação, agir. A nova tradução da linguagem de hoje já coloca, tende em vós o mesmo modo de pensar como Cristo. E a revista atualizada diz, tende em vós o mesmo modo de sentir como Cristo. Pensar, agir e sentir são coisas completamente diferentes, sim ou não? Eu posso pensar e não agir, ou eu posso agir sem pensar, ou eu posso sentir e não fazer nada. Não é isso? Muitas vezes a gente não fala, nossa, eu fiz isso sem pensar. São três coisas diferentes. Pensar, agir e sentir. Daí vem uma grande questão. O que Paulo estava tentando explicar para os irmãos aqui? O que Paulo disse quando ele diz, olha, tende em vós a mesma frônesis que Cristo? O grego, graças a Deus, a Bíblia foi escrita em grego, no Novo Testamento. Ele não dá margem para outras traduções. Ele é reto ao ponto, direto ao assunto. E frônesis significa tudo, agir, pensar e sentir. Então Paulo está dizendo que nós temos que ter o mesmo modo de agir, pensar e sentir como Cristo. Devemos ser imitadores de Cristo por completo. Isso acaba qualquer desculpa nossa de falar, olha, eu até penso como Cristo, mas eu não faço nada como Cristo. Ou eu até sinto em fazer, mas eu acabo não fazendo.
Ou muitas vezes eu fiz, mas eu nem estava pensando nisso. Isso não abre margem para que nós tenhamos alguma desculpa. Olha, irmãos, eu penso, mas eu não consigo fazer, não. Paulo diz, unidade na igreja, tende em vós o mesmo modo de sentir, pensar e agir como Cristo. É esse o modelo. A solução para uma igreja unida é as mesmas condutas de Cristo. O que significa a palavra cristão? O Ari sempre fala isso nas reuniões dos teens. O que significa, Ari? Fala bem alto. Pequeno Cristo. Imitadores de Cristo. Imitadores da conduta de Cristo. Tende em vós o mesmo modo de agir, pensar e sentir, como Cristo teve. Então veremos algumas atitudes que Cristo teve, que nós temos que nos espelhar. Se Paulo está dando um modelo, citou quem nós devemos seguir, quem nós devemos copiar a ação, a forma de sentir e de pensar, então vamos ver o que Jesus fazia para que nós também possamos pegar como espelho e venhamos a praticar para termos unidade na igreja. O primeiro ponto é a humildade de Cristo. No versículo 6 ele diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus é Deus. Jesus tem a mesma essência de Deus. Jesus tem os mesmos atributos de Deus. Jesus é o próprio Deus. Ontem, hoje e sempre. Jesus, ele não apegou o fato dele ser igual a Deus para se transformar em humano, para se esvaziar, para vir em forma humana. Não se apegou no fato dele ser Deus, ser o dono de todas as coisas, o dono do universo. Alguns estudiosos dizem que o universo ele tem mais de bilhões de anos-luz de diâmetro. Já pararam para pensar nisso? Que nós somos um pontinho bem pequenininho no meio de tudo isso. E Cristo, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Nada foge ao seu entendimento. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pois ele é onipresente. Ele é onipotente, pode fazer qualquer coisa, para ele não há limites. Porém, ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de tudo que ele tinha. E não considerou ser Deus algo que ele deveria apegar-se. Isso significa humildade. Humildade. Talvez nós temos muitas qualidades. Muitas vezes nós podemos numerar as nossas qualidades, não sei vocês, mas talvez vocês pensando, poxa, eu faço alguma coisa bem. Eu sou bom em determinada área. E isso é bom, você desenvolve as suas habilidades, aprende, e é isso mesmo, aprenda. Aprenda, cresça na área, em todas as áreas da sua vida. Porém, não se apegue na sua própria força. Porém, não confie no seu próprio braço. Pois a Bíblia diz que, se não fosse a misericórdia de Deus, todos os dias serem renovadas, nós seríamos consumidos. Então, nós devemos nos apegar a nós. Nós devemos saber que, por mais que eu possa ter algumas qualidades, algumas coisas que me diferenciem das outras pessoas, eu tenho que ser humilde e não me apegar no fato que eu sou isso ou que eu sou aquilo. Alguém já ouviu falar no Michael Jordan aqui? O Pelé do basquete, né? Talvez o maior jogador até hoje da história do basquete. No final da sua carreira, perguntaram para Michael Jordan qual que era a receita do seu sucesso. Então, numa entrevista, ele disse assim: errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 finais de partidas, fui encarregado de jogar a última bola que venceria o jogo. E falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos na minha vida. É por isso que eu sou um sucesso. Aprender com os nossos erros faz totalmente a diferença. O problema não é você errar, o problema é o que você faz com os seus erros. É as lições que você tira dos seus erros para então caminhar de uma forma diferente. Michael Jordan era uma pessoa humilde entre os seus companheiros de equipe. Apesar de ser o maior jogador da história do basquete, não considerou o fato de ser isso algo que ele deveria apegar-se. E ainda disse, eu falhei muito na minha vida.
É por isso que eu sou um sucesso. O sucesso, ele vem através dos erros e tropeços, e nós vamos aperfeiçoando e aprendendo. Na vida com Deus é assim também. Você peca, eu peco, todos nós pecamos, mas o problema é o que você vai fazer depois que você pecar. Qual é a atitude que você está tendo depois de um erro? Qual a lição que você está tirando para a sua caminhada diária? Pior do que pecar é continuar no pecado. Vocês concordam? O pecado é terrível, terrível. Pior que ele é continuar nele. Sem humildade não há unidade. Sem humildade não há unidade. Então nós devemos ter o mesmo modo de agir, pensar e sentir como um Cristo. E o primeiro ponto foi a humildade. Como é que nós estamos nos relacionando com os nossos irmãos? De forma humilde? Considerando os outros superiores a nós, não no sentido de se rebaixar a pessoa ou você ser menos importante que ela, porque hoje nós pegamos esse ponto para como se fosse algo ruim. Mas você tem visto os interesses dos outros? Você tem parado para ouvir o que os outros têm a pensar e o que os outros estão sentindo? Ou apenas a única coisa que importa para você é o jeito que você pensa, o jeito que você sente? E é assim que você leva a sua vida. O segundo ponto é a servidão de Cristo. No versículo 7 a Bíblia diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Perceba que o texto diz que Jesus se esvaziou. Ninguém esvaziou a Cristo, Ele mesmo se esvaziou. Ninguém chegou para Cristo e esvaziou. Ele se esvaziou. Ninguém obrigou a Jesus a fazer o que Ele fez. Ninguém obrigou a Jesus a vir à terra, pois Ele é Deus. Ele veio de forma voluntária. Jesus veio de forma voluntária para salvar você e eu. Ninguém poderia esvaziar a Deus. E Jesus é Deus. Ele se esvaziou. E Deus é Deus, não importa o que as pessoas falem, não importa quantas pessoas escarneçam do nome de Deus, não importa se tem muito ateu, se não tem, não importa a forma que eu ou você pense, Ele é Deus, e nada muda isso. Nada muda. O fato de alguém falar eu não creio em Deus não muda que Ele é Deus. Certa vez um homem ele estava na beira de um rio descansando e viu um escorpião boiando. E ele logo foi, se apoiou numa árvore, pegou o escorpião com a mão, logo levou uma picada. Beleza, o escorpião caiu de novo, porque ele recolheu a mão, mas ele falou, coitado do escorpião, eu vou salvar ele de novo. E foi, pegou de novo, tomou outra picada, daí um homem que estava passando falou, viu, como é que você pode salvar um animal tão peçonhento desse? E ele disse, o fato da natureza do escorpião ser picar, não muda que a natureza da minha vida é salvar. O fato das pessoas, muitas vezes, escarnecerem de Deus, não muda que Ele é o dono de todas as coisas. Uma coisa não altera a outra. Uma coisa não altera a outra. Jesus ele tinha um plano para cumprir. Jesus ele foi servo. Jesus ele serviu. Vocês sabiam que um dos maiores símbolos do ministério de Jesus foi uma bacia e uma toalha? Muitas pessoas gostam de holofotes, elas gostam de purpurina, elas gostam de festa, elas gostam de ouvir coisas que massageiam o ego. E o Rei do Universo teve um dos maiores símbolos do seu ministério, uma bacia e uma toalha, quando lavou os pés dos seus discípulos. Hoje a palavra servir tem tomado um significado errado. Hoje quando nós falamos servir ao outro, nós pensamos no outro. Eu não vou fazer nada para fulano porque ele não merece. Eu não vou servi-lo. Eu não vou fazer nada para ele porque, olha, eu não simpatizo com ele, então eu não vou servi-lo. Sabe por quê? Nós temos a mania terrível de fazer as coisas olhando para as pessoas.
Quando a Bíblia fala que tudo que nós fizermos é para nós fazermos como se estivéssemos fazendo para Deus. Deus não te decepciona, não te abandona. Ele não faz nada com que você tenha que se queixar dele. Te sustenta e te dá todas as oportunidades. Então, se você fizer as coisas, seja no seu trabalho, na igreja, em qualquer outro lugar que você esteja, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Sirva as pessoas, porque ao mesmo tempo você está servindo a Deus. Ser servo é uma atitude para que nós tenhamos unidade. Sirva o seu irmão. Se preocupe mais com os outros e com os problemas dos outros. Muitas vezes, irmãos, é tão fácil nós criticarmos, né? Muitas vezes é muito fácil criticar o pastor, o músico, a pessoa que fica na porta. Muitas vezes é tão fácil criticar a igreja. Mas qual está sendo a nossa atitude para que as coisas melhorem? Estamos sendo servos, estamos dando a mão e remando para o mesmo lado? Estamos indo para o mesmo lado? Ou apenas estamos estacionados e apontando erros aqui e ali? Erros todos nós temos. Erros nós vamos ver em qualquer organização que envolva ser humano. Em qualquer movimento que tenham pessoas, nós vamos ver defeitos, isso é normal. Mas o que nós estamos fazendo para que essa realidade mude e seja transformada? É isso que nós temos que pensar. Temos que ter um modo de pensar, agir e sentir como Cristo. O terceiro ponto que nós devemos ter, primeiro é humildade, segundo, servir, ser servo, e o terceiro é a obediência. No versículo 8, a Bíblia continua dizendo: E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte? Jesus não apenas se esvaziou, mas ele se humilhou. Jesus foi cuspido pelos homens, chicoteado pelos homens, maltratado pelos homens, crucificado pelos homens. O Rei do Universo não apenas se esvaziou da sua glória e se fez em forma humana, como também permitiu que tudo isso acontecesse. Quando Jesus vai ser preso no Getsemane, Pedro arranca uma espada e corta a orelha do soldado, não é isso? E o que Jesus diz para ele? Calma, Pedro. Você não sabe que se eu der uma ordem, legiões de anjos vêm aqui para me salvar ou me acudir, para me ajudar? Calma. Tudo o que aconteceu, ele sabia que aconteceria e foi um plano que ele veio para cumprir. Sabe o que é obediência, irmãos? É quando na noite anterior da crucificação, Jesus vai orar a Deus e diz assim: Pai, afasta de mim este cálice. Porém, que não seja feita a minha vontade, mas a... Isso é ser obediente. Embora sabia que ele passaria por todas aquelas coisas, pois ele mesmo citou, antes de tudo isso acontecer, que ele teria que ser entregue aos homens, que ele teria que ser morto, ele ainda ora a Deus: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muitas vezes, irmãos, obedecer a Deus nos tira do conforto. Muitas vezes obedecer a Deus nos faz sair da nossa zona de conforto, é isso daí mesmo. E muitas vezes nós obedecemos a Deus apenas quando é confortável. Mas muitas ordens de Deus e muitas coisas que nós temos que fazer nos tirará do nosso conforto e daquilo que nós sempre almejamos. Mas e daí? Nós estamos sendo obedientes a Deus mesmo quando a ordem contraria algumas de nossas vontades? Ser obediente não é obedecer apenas quando queremos, mas quando temos uma ordem a ser cumprida. De quem foi a culpa da crucificação de Jesus? A culpa não foi de Judas, a culpa não foi de Caifás, a culpa não foi de Pilatos, e tampouco do povo que pediu crucifica-o, crucifica-o. Ele veio para cumprir um propósito, para salvar eu e você. Ele veio para salvar o pecador. Nada pegou Jesus de surpresa. Sempre ele soube o seu fim como homem, o seu ministério.
Ele sempre soube que fim levaria, aonde ele teria que ir, para que eu e você tivéssemos unidade com ele. E todos nós estivéssemos aqui hoje compartilhando da palavra dele. Por isso que nós hoje estamos falando sobre unidade entre os irmãos que foram resgatados por essa obra maravilhosa que Cristo fez. E sabe por que Paulo diz isso para a igreja? Porque apenas aqueles que foram remidos no sangue do Cordeiro vão sair da sua zona de conforto para ter unidade com os irmãos. Paulo não escreve isso para ímpios, Paulo escreve isso para a igreja. Para pessoas que proclamavam a fé em Jesus. O plano de Deus foi nos redimir dos nossos pecados. Nos redimir, e ele foi até o fim. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que, sem dizer uma só palavra, ele foi esmagado, foi transpassado pelas nossas iniquidades. Sem dizer uma só palavra. Por quê? Porque ele veio para cumprir, e assim ele fez. Quando Jesus estava na cruz, ele disse uma frase muito interessante e que fecha muitas coisas. Está consumado. Está consumado. No versículo 9, o texto continua dizendo: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Sabe algo muito interessante que eu vejo? Vocês percebem que a Bíblia diz que ele se esvaziou e ele se humilhou, mas fala que ele se exaltou? O que fala? Por isso, Deus o exaltou. Jesus em momento algum exaltou a si próprio. Ele se humilhou e se esvaziou, que é um princípio para a nossa vida. Mas ele nunca se exaltou. Quem o exaltou foi Deus. Muitas vezes nós vemos as pessoas se exaltando. Nós vemos as pessoas se gloriando, se colocando num pedestal, se colocando acima das outras, enquanto o Rei do Universo nunca fez isso. Pelo contrário, ele se esvaziou e se humilhou, ele nunca se exaltou. Ele foi exaltado pelo Pai. Aqui está um princípio muito importante quando a Bíblia diz que os humilhados serão, e de fato é. Na vida de Cristo isso foi comprovado, que os humilhados serão exaltados e não ao contrário. Jamais se exalte, mas sirva. Jamais se exalte, mas obedeça. Se o próprio Deus se esvaziou, se humilhou e morreu por você e por mim, por que nós não podemos ter essa atitude? Se envolva na igreja, se entregue. Jesus disse que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma vida com Cristo tem muito a ver a negar a si mesmo, a negar as nossas vontades para fazer a dele, a negar o que queremos fazer para fazer a dele. A vida com Cristo é uma vida de servidão. Não existe uma vida com Jesus sem sermos servos. Não existe uma vida com Jesus sem termos unidade com os nossos irmãos. A chave de tudo é servidão. Lembre-se que Jesus lavou os pés dos discípulos. Pedro até se negou, falou: o Senhor não vai lavar os meus pés. E ele disse: se você não deixar, não será mais o meu discípulo. Um dia você vai entender o que eu estou fazendo. E hoje nós podemos ver a humildade de Cristo. Se esvazie de todo orgulho, de toda arrogância, de toda prepotência. Se esvazie disso. Obedeça a Deus, se envolva na igreja, tenha unidade com os irmãos. Você foi resgatado por Cristo para isso. Você foi resgatado por Cristo para estar aqui, para levar o evangelho lá fora, para viver em comunhão. É para isso que nós estamos aqui. Senão não haveria sentido ter uma igreja de portas abertas. Senão não haveria sentido. Mas ela está aberta porque nós temos que viver em comunhão uns com os outros. E no versículo 10, a Bíblia diz assim:
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Sejam reis, autoridades, celebridades, famosos, poderosos, milionários, pobres, grandes, pequenos, todos se dobrarão diante de Jesus. Todos. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, não restará nenhum. Todo joelho se dobrará diante de Cristo. Todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Porém, nós temos que prestar atenção em um ponto. Seja aqui nessa terra, ou no dia do juízo, você se dobrará a Cristo. Isso é certo. Pode ser a pessoa ateu, pode ser uma pessoa satanista, pode ser uma pessoa, enfim, o que ela quiser. Até o diabo se dobrará. Até o diabo se dobrará perante o Senhor dos Senhores. Então pode ser o que for, mas naquele dia todos ajoelharão e declararão: Jesus Cristo é o Senhor. O fato é, se você tiver essa atitude aqui, você terá a vida eterna. Agora, se você deixar para ter essa atitude apenas lá, será tarde. Que todos vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor, isso é certo, porque a Bíblia afirma. O grande problema é, quando você fará isso? Aqui, quando você está aqui na terra, vivo? Ou quando você partir e chegar lá diante do trono de Deus, ali já é tarde. Se você fez isso aqui, parabéns. Deus te abençoe. Você está salvo. Agora, se você pensa como muitos pensam, e eu já ouvi muitos jovens, né, de outras igrejas que já me falaram: João, eu sou muito novo. Eu tenho uma vida inteira para curtir. Eu tenho tantas possibilidades aí fora, eu não posso ficar preso dentro de uma igreja e cumprindo regras atrás de regras. A vida com Cristo não tem a ver com regras, tem a ver com entregar-se. A vida com Cristo não tem a ver com normas ou uma cartilha enorme que você tenha que cumprir. Tem a ver com a sua salvação.